Ontem aconteceu um evento para lá de curioso. Pode ter passado despercebido, mas ele diz muito sobre o que a gente está vivendo no Brasil de hoje. Bom, uma das pautas mais importantes da atualidade, aquilo que vem sendo discutido, claro, não no boteco, né? A gente fala, nossa, todo mundo está conversando sobre isso no boteco. Ontem, no dia do jogo do São Paulo, nossa, o pessoal só falava disso. Não é que São Paulo empatou com o Ituano, um vexame, um jogo ridículo. Não. Só falavam de desindustrialização. Industrialização. Mas esse foi é um tema importante, é um tema que tem a ver com o seu emprego, é um tema que tem a ver com tecnologia, tem a ver com ciência, tem a ver com investimento, tem a ver com PIB, tem a ver com crescimento. É um tema para lá de importante. Então, não dá para a gente falar num país moderno sem a gente buscar a reindustrialização. E o que aconteceu ontem que é bizarro? Desindustrializar o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo. Exato, foi exatamente isso que aconteceu. A Federação das Indústrias de São Paulo fizeram uma assembleia lá. Sabe que ela é formada por uma centena de sindicatos patronais e destituíram o presidente da entidade, Josué Gomes da Silva, empresário de grande porte, que atua no setor têxtil. Ele tinha se tornado presidente da entidade num acordo com aquele que é o eterno presidente da Fiesp, Paulo Scaff, imperador da Fiesp, 17 anos no cargo. Você pega a Fiesp desde a sua criação, ninguém ficou mais do que 6 anos. Ninguém. Tem um monte que ficou 3, 2. Ele ficou 17. E ele fez um acordo com o Josué, fez campanha para o Josué, botou os sindicatos que ele controla para votar no Josué. O Josué ganhou a eleição. Aí os sindicatos ligados ao Paulo Scaff, que tinham ajudado a eleger o Josué, se uniram para tirar o Josué. Motivo, detalhes dessa briguinha. O Josué contratou Miguel Reale Júnior, advogado já dizendo que foi golpe. Vai ver, não vem ao caso. Não vem ao caso. Diz que vai entrar na justiça, mas o estrago está feito. Se ele vai sair, ficar fora, se ele vai voltar, se não vai voltar. Se voltar, a gente vai acompanhar, a gente noticia aqui. O fato é que desindustrializaram o presidente da entidade. Mandaram ele embora. Olha a ironia. O Brasil querendo se industrializar e fazem uma reunião dessa. Aliás, nós demos aqui ao vivo. No dia em que o ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, foi até a Fiesp e estava lá na mesa. O Josué do lado dele falou. Então, na manhã, os empresários discutiam indústria com o ministro. E à tarde, os empresários tiraram o presidente da federação. Todos os estados têm federação de indústria. Todos. Mesmo aqueles onde a indústria não é forte. Então, você pega Roraima. Tem 500 indústrias em Roraima. 5 só, com mais de 250 empregados. Em Roraima tem uma federação das indústrias, aliás, presidida por uma mulher, Isabel Itikawa, que vem do agro. Se a gente for fuçar lá, na Federação das Indústrias de Roraima, vai ver que tem uma briga de poder, tem uma discussão, lá na Federação de Roraima, em outras federações, todas as federações. Só que, em São Paulo, a briga terminou com a queda do presidente. E eu resolvi falar sobre isso porque essa destituição, ela está cercada de simbolismo. Não dá para você contar a história da indústria no Brasil sem falar da indústria de São Paulo. Lembrando que até o início da era Vargas, você vai lembrar da escola, né? Borracha, açúcar, café, o Brasil era agrícola. Aí Getúlio começa com os investimentos estatais, indústria estatal, né? Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, está aí até hoje, privatizada. Companhia Vale do Rio Doce, hoje só Vale, está aí, privatizada. Petrobras está aí, estatal. Aí vem aí vem o Juscelino depois, 56, aí abre o Brasil para o capital estrangeiro. Começa a chegar várias indústrias. E entre as quais, empresas do setor automobilístico. Vão para onde? São Paulo. Aonde? Região do ABC. Na Grande São Paulo. Aí as indústrias do ABC, elas se tornam o quê? Se tornam o berço do movimento sindical. Nasce o PT. Nasce Lula. Em 79, o Lula liderou uma greve, foi histórica,
eles pediam 78% de aumento, os metalúrgicos, olha só como estava a inflação. Aí a Fiesp falava 44%, e ficaram numa confusão, criaram um fundo de greve, porque cortaram o salário, aquela coisa toda. Aí criaram o fundo de greve, no final fecharam em 63%, foi tenso, foi complicado, mas o Lula nasceu ali. De um lado, do outro era a Fiesp. A Fiesp que teve como primeiro presidente, naquele tempo, Ciesp, Francisco Matarazzo, um dos 5 homens mais ricos do mundo naquele tempo. A Fiesp que teve como presidente Mário Amato. Em 89, ele disse uma das frases mais famosas atribuídas ao presidente daquela casa. Ele disse que se o Lula ganhasse as eleições em 89, 800 mil empresários deixariam o Brasil. Lembrou da Revolução dos Cravos, em Portugal, que os empresários foram embora e tal. E dizia que o Brasil ia perder investimentos se o Lula virasse presidente, em 89. O discurso do Lula em 89 realmente era uma coisa inacreditável. O Lula chegou a falar em estatização do sistema financeiro. Caiu, foi uma bomba o que o Mário Amato falou. Foi uma bomba, foi uma confusão, repercutiu pra caramba. Até hoje essa frase entrou pra história. Por que que repercutiu? Porque a entidade existia. Ela era importante. Ela chamava atenção. O presidente da Fiesp falou. O presidente da Fiesp falou. E hoje, caiu o presidente da Fiesp. O que aconteceu com a Bolsa? Né? O que aconteceu com o dólar? Derrubaram o presidente da Fiesp. Aí vai ter outro presidente da Fiesp, a gente vai aprender o nome, e eventualmente vai entrevistar, né? Perguntar o que ele vai fazer, ele vai falar, a gente vai... é mesmo? Vai fazer pergunta para ele. Mas repara que é uma crise de representação. É uma crise de representação que atinge a política brasileira. Nós temos uma crise de representação partidária, né? Os partidos, para você montar um governo como o governo do Lula, você junta 133 partidos. Quando você junta 133 partidos, você não tem nada. Você tem um monte de voto. Mas você não tem uma massa ideológica, você não tem uma orientação. Resultado, cadê o programa de governo do Lula? Clareza durante a campanha. Não tinha. Aí ele foi na Fiesp, o Geraldo Alckmin ontem, falou que ia fazer ajustes na reforma trabalhista. Só ajustes. O que são ajustes, meu Deus do céu? Tem que não mexer na reforma trabalhista, deixa do jeito que está. A grande conquista do governo Michel Temer, reforma trabalhista. Deixa, não mexe nesse troço. Não, o Lula quer fazer só ajustes. Ajustes? Ele até explicou que tem os entregadores de aplicativos e tal, ok? Mas vai parar nisso ou vai querer se mexer mais? Então, o que a gente vê é uma crise de representação. E essa crise de representação, ela atinge a política, atinge o setor industrial também. A industrialização no Brasil, que passa por São Paulo, produziu o PT e a Fiesp. A Fiesp já existia, mas ela ganha notoriedade como a interlocutora do PT. O PT passou por um mau bocado e voltou à presidência. E a Fiesp? A Fiesp está se desfazendo. E a prova é a queda do Josué, patrocinada pelos aliados do Paulo Scaff. Uma coisa é a gente discutir política industrial, outra coisa é a gente ver no que virou aquilo que um dia já foi a maior entidade industrial do Brasil. Em vez de política industrial, politicagem industrial. E assim, como é que a gente vai, como é que esses empresários, né, vão cobrar do governo qualquer coisa? Se eles estão, em vez do governo ficar parecido com as entidades estão ficando parecidas com o governo, né, com os partidos, o que é uma loucura. A rigor, é muito difícil você manter a representação das entidades do jeito que elas são. É a coisa mais arcaica do mundo. Dá para falar, por exemplo, que a Hering é uma empresa catarinense? Dá, ela nasceu em Santa Catarina. Mas faz sentido você imaginar que a Hering é uma empresa catarinense? Na origem ela é, mas tem fábrica na China, tem fábrica em Bangladesh. A Marco Polo é uma empresa gaúcha? Uma empresa gaúcha. Mas ela está fazendo uma das maiores fábricas do mundo, fez uma onde? Na Índia. Dá para dizer que a Embraer é uma empresa paulista? A Embraer é uma empresa paulista? A Marco Polo é uma empresa global.
A Embraer é uma empresa global. Ela briga uma briga mundial com Boeing, com Airbus. Não é briga, sabe? São Paulo contra o Paraná. Paraná contra Santa Catarina. Rio contra Minas. Isso é o passado. Dividir o Brasil em estados, ok. Dividir a indústria em estados é patético. Aliás, falar em indústria é patético. A gente tem que industrializar o Brasil, mas conforme a gente for industrializando o Brasil, a gente vai aumentar o setor de serviço. Só não vê quem não quer. A Siemens vende um aparelho de tomografia. Junto, ela vende o serviço de manutenção do aparelho de tomografia. E ganha mais dinheiro com o serviço de manutenção do aparelho de tomografia do que com o aparelho de tomografia. Pode, às vezes, até dar um desconto no aparelho para poder vender serviço. Uma empresa automobilística, ela vende o carro e todo o sistema de assistência técnica e apoio, que acaba gerando um dinheiro que dá um outro carro ao longo dos anos. Do contrário, ela não ia ser tão rentável. Uma empresa vertical que vai do grão ao produto processado, ela é o que? Ela é indústria? Não, ela é agro. O que ela é? Não dá mais para dizer. A Coteminas do Josué é uma empresa paulista? Por quê? Porque ele mora aqui? Porque tem sede aqui? Mas você tem fábrica em outros lugares, inclusive fora do Brasil. Então, é difícil hoje esse fatiamento convencional, velho, velhaco, Fiesp, sabe? Firjan. O que é isso? Fieng. Não faz muito sentido. Cabidão. Eu sou presidente da entidade. Dá para fazer um trabalho bacana? Claro que dá para fazer um trabalho bacana. Dá para lutar pelos interesses de um setor? É evidente que dá. Mas a ideia de que você pode fatiar em 27 federações, aí tem a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, importante, é um player importante. E por que esses personagens podem voltar a ser players importantes? Se os presidentes dessas entidades fizerem o debate sério dos temas que envolvem o setor que eles representam. Agora, quando você vê uma briga intestina como essa, aliás, literalmente intestina, né? Em que um grupo de sindicatos se reúne para derrubar o presidente da entidade. Derrubar o presidente da entidade? Ah, a gente não está gostando do jeito que ele trabalha. Ah, a gente não gosta. Ah, Josué, não gostei de você. Que coisa mais infantil. Que exemplo a Fiesp está dando para o Brasil? Sabe, a industrialização no Brasil é um tema sério demais. Será que é sério demais para que possa ser discutido pela Fiesp? Será que a Fiesp não está à altura das discussões de um tema tão sofisticado como a reindustrialização do Brasil? Porque você imaginar que de manhã eles estão com o Geraldo Alckmin discutindo a indústria brasileira, o fim do IPI, política industrial, e à tarde os caras se sentam para derrubar o presidente da entidade. Bom, porque eu não gostei. Ah, não dá, né? Não dá. E pior, você vai ouvir o lado que derrubou, eles vão explicar, não, o Josué, ele ficava mais tempo dedicado aos interesses dele do que da entidade. Não, ele fez um documento contra o Bolsonaro, de apoio à democracia. Não sei como é que um documento de apoio à democracia pode ser contra o Bolsonaro, mas enfim, ninguém quis assinar, só um pedacinho. E a Fiesp tem um pedaço importante que é bolsonarista. O SCAF não estava gostando, os sindicatos não estavam conseguindo indicar os conselheiros. Gente, é politicagem politicagem industrial. Tem a politicagem comercial, industrial, agro, todas as entidades têm sua politicagem. Essa foi a politicagem que derrubou o Josué, que não entendeu como é que era o jogo. Ele quis fazer o jogo do jeito que ele entendeu que devia ser. Sei lá, ele achou que a entidade empresarial era tipo empresa. Ele percebeu que a entidade empresarial não é tipo empresa. A entidade empresarial é tipo partido. É tipo PL, sabe? Presidiu PL, presidiu PT. A Gleisi sabe como fazer isso e tal. O Valdemar Costa Neto sabe, o Paulo Scaff sabe, pelo visto.
o Josué não aprendeu. Então, eu queria chamar a atenção para um fato que é tosco, né? Derrubar o presidente da Fiesp é ridículo, mas olha só o simbolismo que tem por trás, sabe? A Fiesp já foi a entidade antagonista do Lula e do PT. Nos anos 70, final dos anos 70 e nos anos 80, quando era com a Fiesp que a indústria contava para enfrentar aquela força política que se insurgia contra a indústria, que era a CUT e o PT. E ali, no ABC, numa região pequena do Brasil, em termos geográficos, se discutiam os principais pontos do futuro do país. Tanto é que, olha o que virou o PT. Infelizmente, olha o que está virando a Fiesp.